Gente amada por Deus, muito boa noite para cada um de vocês. Seria muito bom que o pessoal que está lá atrás viesse aqui para frente, mas pode ficar onde vocês estão, porque depois que a gente senta, a gente não aprecia se levantar. Eu me aproximo mais de vocês. Mas uma satisfação estarmos aqui nesta noite para orar, louvar e estudar a palavra de Deus. Eu quero também pedir que vocês orem pelo mega batismo que teremos neste sábado. Inclusive teremos a alegria de ver a Josie sendo batizada, também o Paulo também vai ser batizado. Temos aqui alguém? Bom, nós temos várias pessoas, nós estamos com a expectativa, de acordo com as visitas que nós fizemos, visitas missionárias e também pastorais, durante essa semana, algumas terminando por volta da meia-noite, mas uma bênção de Deus. E decisões assim foram tomadas que me deixaram muito feliz. Eu sei que em um dia só nós tivemos 5 decisões e outras decisões estão sendo tomadas, amém? Agora, são pessoas que muitas vezes não podem continuar frequentando o Iguatemi por causa da questão geográfica. E aí, como estão sendo evangelizadas pelo Iguatemi, uma vez batizadas, geralmente preferem congregar-se numa igreja mais próxima de suas residências, né? Mas eu entendo que o Paulo fica aqui, a Josie também fica aqui pela graça de Deus, amém? Queridos, vamos abrir o compêndio de Deus, por favor, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, Bíblias abertas, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 8. Eu sugiro que você sublinhe esse texto em sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Geralmente é bom você memorizar primeiro os números e depois o nome do livro. Então, 1 João 1, verso 8. Você memoriza primeiro o quê? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Você memoriza primeiro os números, depois o nome do livro, fica mais fácil. Muito bem, o texto bíblico aqui nos diz o seguinte: a quem não havendo visto, o que mesmo? Amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de quê? De glória. Vocês podem imaginar esta conclusão que Pedro chegou ao analisar a igreja, as crianças, os jovens, os adultos, e Pedro fez uma comparação com o amor e a fé que aquelas pessoas tinham por Jesus, com o amor e com a própria fé que ele tinha em Jesus. E ele disse: olha, eu não estou percebendo muita diferença. A diferença é o seguinte, é que eu via Jesus, eu caminhei com ele, eu convivi com ele, eu conversei com ele, eu confidenciei coisas que somente ele sabe. Estive ao seu lado por mais de 3 anos. De todos os apóstolos, eu fui um dos que mais convivi com Jesus. E talvez eu tenha sido aquele que mais sentiu o impacto do amor de Jesus, bem como também do seu perdão. E agora eu olho para esses jovens, olho para esses anciãos, para estas famílias, para essas crianças, e percebo que elas amam e creem tanto em Jesus como eu. Veja o que ele disse aqui, capítulo 1, verso 8, a quem não havendo visto o quê? Amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de quê? De glória. Sabe, Pedro aqui destaca 3 virtudes do Espírito Santo. Ele destaca o amor, a fé e a alegria. Naturalmente, quando nós amamos a Cristo, cremos em Cristo, sentimos alegria em estar com Cristo,
sentimos alegria em ouvir a palavra de Deus, sentimos alegria em ouvir notícias que evidenciam a transformação de vidas pelo poder e o triunfo da cruz no coração de pessoas que nós jamais imaginávamos que entregariam suas vidas a Cristo. Vocês conhecem casos assim? De pessoas que você jamais imaginava, pessoas que você jamais acreditou que entregariam a vida e seriam transformadas pelo amor de Cristo? Você conhece pessoas assim? Conhece. Tu mesma, né? É isso aí. Eu mesmo. E o texto aqui nos mostra que é possível amar a Cristo, crer em Cristo, mesmo não tendo a experiência que os apóstolos tiveram de conviver com Ele, de vê-lo face a face, de tocar nele, ou de ser tocado por Ele, de acompanhar os seus ensinamentos, bem como também os seus milagres, com os seus próprios olhos. Pessoas que tiveram essa experiência extraordinária com Jesus. Mas o texto nos evidencia, queridos, que o amor e a fé não dependem exatamente desta experiência apostólica numa relação física de fraternidade com Cristo como eles tiveram. Mesmo não vendo a Jesus como Pedro viu, mesmo não ouvindo a Jesus como Pedro ouviu, eu e você, pela graça de Deus e atuação do Espírito Santo, podemos sim amar a Cristo e crer em Cristo tanto quanto Pedro. É exatamente o que o texto está nos dizendo. Vocês creem nisso? Creem nisso? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós podemos atingir esse nível em nossa espiritualidade, em nossa comunhão com Ele. Então, ao saber desta possibilidade, que eu possa de fato investir na minha espiritualidade. E como é que nós investimos em nossa espiritualidade? Como nós investimos? Orando? Sim ou não? Lendo e estudando a palavra de Deus? Sim ou não? Testemunhando? Frequentando a igreja? Sendo grato a Deus por todas as coisas? Exercendo a nossa fé no Senhor? Então são maneiras em que a gente consegue naturalmente fortalecer a nossa espiritualidade, e a espiritualidade aqui consiste no seguinte: relacionamento pessoal com Cristo. E queridos, entendamos uma coisa: espiritualidade, crescimento espiritual, é uma atitude intencional que envolve um esforço pessoal diário. Dá para nós repetirmos isso? Crescimento espiritual envolve uma atitude intencional que inclui um esforço pessoal diário. Sem intenção e esforço e determinação, você não consegue crescer espiritualmente em Cristo. Concordam com isso? Então não é uma questão de ver ou não ver a Jesus. Já aconteceu em sua vida de você pensar assim: se eu visse a Cristo, a minha fé seria muito maior. Alguém de vocês já pensou nisso? Já pensou assim? Eu já pensei. Se eu visse a Jesus como Paulo viu, como os apóstolos viram, a minha fé seria maior. Já aconteceu isso com alguns aqui? Sim? Tá. Nós estamos equivocados. Veja a experiência, por exemplo, de Tomé. Tomé se avaliava como um cara muito inteligente. E Tomé disse: eu só creio se eu vi. Não é? E na realidade, Jesus presenciou essa declaração de Tomé: eu só creio se eu vir.
que acontece? No cristianismo, você não tem que primeiro ver para depois o quê? Crer. É exatamente o contrário. Você tem que primeiro crer para depois o quê? Ver. E o que foi que Jesus então disse para Tomé? No Evangelho de João, vocês querem ver o texto? Tá, Bíblias abertas. Evangelho de João. Capítulo 20, a partir do versículo 24. A palavra assim nos diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado o quê? Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando nós não estamos congregados, quando nós não estamos juntos do povo de Deus, quando o povo de Deus tem uma visão de Cristo. E, queridos, não há nada que promova maior reavivamento espiritual do que uma visão mística do Filho de Deus. Sim ou não? Não há nada. Quando você tem uma visão da pessoa de Cristo, isto gera naturalmente uma revolução em sua espiritualidade. E quando nós não estamos juntos, não estamos com o povo de Deus, onde é que estava Tomé? Vai lá saber onde. Quem sabe em casa, na internet, curtindo o Facebook. Se vocês entrarem no Facebook agora, por favor, ninguém entre. Talvez tenha mais pessoas no Facebook do que aqui dentro da igreja. Isso pode acontecer? Não fique rindo, tá, Carla? Não, e você também não fique rindo. Você também não, Thaís. E você também não, Andréa. Não riam. Mas acontece isso. Né? Acontece isso. O que é que ocorre, queridos? O texto diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio quem? Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum que acreditarei. Então, queridos, veja, a questão não era somente ver. Além de ver, era também o quê? Tocar para saber se isso aqui é madeira ou se isso aqui é o quê? Gesso. Então, veja, não era apenas ver. Além de ver, também o quê? Tocar. Você é um Tomé da vida? Ele queria ter uma experiência sinestésica. Além de ver, não era bastante, ele queria também o quê? Tocar em Jesus. E tocar mais ainda nos pontos vitais, né, da crucifixão. Pontos vitais da crucifixão. O fato, queridos, é que Jesus, então, depois ele tem um encontrozinho com Tomé que fez a diferença. Versículo 26, passados quantos dias? 8 dias. Então, se era, por exemplo, um domingo, 8 dias depois, que dia é? Domingo. 8 dias depois é domingo. De vez em quando eu digo, gente, vai ser de sábado a 8. E ninguém entende o que eu estou dizendo. Estou dizendo que vai ser de sábado que vem ao próximo sábado. 8 dias. Vocês já ouviram essa expressão aqui? De terça a 8. De terça a 8 é na próxima terça-feira. É negócio de nordestino, né? É, tudo bem. Negócio de baiano. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Queridos, nós precisamos muito dessas reuniões. Nós precisamos estar juntos para orar, para louvar a Deus, para nos confraternizar, não só na igreja, como também fora da igreja. Né? A gente precisa dessa experiência. E ali estava um pequeno grupo. E nós temos, inclusive, aqui um pequeno grupo que se reúne, sabe, a cada 15 dias, que vivencia essa experiência. E nós precisamos de mais pequenos grupos aqui na igreja que vivenciem essa experiência. E você pode, inclusive, abrir as portas da sua casa para a formação de um pequeno grupo. E a palavra aqui nos diz assim: pôs-se no meio e disse-lhes o quê?
paz seja convosco. Queridos, o que é que Jesus desejou a todos eles? Paz. Deus deseja que mesmo depois de acontecimentos que feriram a nossa alma, que, fizeram sangrar o nosso coração, que nós tenhamos o quê? Paz. Paz em meio às tempestades da vida. Quando nos deparamos diante de situações difíceis, Ele nos deseja a sua paz. Sabe, que nós tenhamos a paz de Cristo, independente da situação em que estamos vivendo em nossa vida. Ele disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas o quê? Crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, felizes, bem-aventurados os que não viram e o quê? E creram. Veja, por favor, aqui, sublinhe em sua Bíblia, as palavras de Jesus. Não sejas incrédulo, mas o quê? Crente. Você tem duas alternativas na sua vida. Você pode, naturalmente, não crer que Jesus é o Filho de Deus, e você pode tomar a decisão de crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Deus pleno e Ele é teu Salvador. E o conselho que Jesus nos dá é o seguinte, não sejas incrédulo, mas o quê? Crente. Então, entendemos aqui, queridos, uma coisa. Fé é uma questão de escolha. É uma questão de decisão pessoal. Eu preciso tomar a decisão de crer em Jesus. Agora, Tomé, em contrapartida, nos apresenta a seguinte situação. Tomé nos mostra que uma pessoa antes incrédula, que não queria saber de Bíblia, não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, pode se tornar uma pessoa o quê? Crente. Que crê em Deus, que passa a frequentar a igreja, passa a ler a Bíblia, sente prazer em estar na presença de Deus, deseja Deus em sua vida, em sua casa, deseja Deus, sabe, em seu coração. As coisas podem mudar em tua vida. As coisas mudaram ou não mudaram na vida de Tomé? Sim ou não? O encontro pessoal com Cristo deu um giro de 180 graus em sua vida. Vocês concordam com isso? Tomé passou de uma situação para outra diametralmente oposta. Aquele Tomé que não acreditava passou o quê? A crer. E aqui diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Ao longo dos séculos, quantas pessoas que não viram a Jesus e creram em Jesus, como Tomé, eu e você. Quantas pessoas, queridos? Vocês viram que Paulo disse lá em 1 Pedro, disse em 1 Pedro 1,8, vocês não viram, mas o amam. Mesmo não vendo agora, creem nele. É exatamente essa experiência. Agora veja, se você chega a pensar que Tomé foi o maior incrédulo da Bíblia, deixe-me te dizer uma coisa, não foi. Nós encontramos na Bíblia pessoas piores do que Tomé. Vocês acreditam nessa possibilidade? Sim ou não? Então vamos ver aqui, por favor. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 28. Versículos 16 e 17. Queridos, já havia transcorrido o período de 40 dias em relação à ressurreição de Jesus. 40 dias já havia se passado. Tudo bem? Ao longo desses 40 dias, nós temos registrados, tanto nos evangelhos, como em outros livros do Novo Testamento, 10 aparições ou manifestações visuais de Jesus. Então, esse que nós vamos ver agora era o último encontro de Cristo com os apóstolos, até então que ele iria num contexto da sua ascensão.
Ali no Monte das Oliveiras estavam reunidos grupos como os que foram formados aqui de oração. Vários grupos estavam ali conversando e aguardando a pessoa de Jesus. E as pessoas ouviram, veja, a Bíblia nos afirma categoricamente em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Além deles ouvirem, eles também viram. E veja o que a palavra aqui nos diz, por favor, Mateus capítulo 28, versos 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para Porto Alegre, não é isso? Para o monte que Jesus lhes designara. Então o texto aqui nos perpassa a ideia de que Jesus marcou um encontro com os seus apóstolos. Ele marcou um encontro com a sua igreja. E por ocasião da ascensão de Cristo, já havia centenas de pessoas, pelo menos no livro de Coríntios, 1º e 2º Coríntios, a referência bíblica me passa agora pela mente, registra-se que já havia mais de 500 pessoas. O fato é que no versículo 17 nós lemos o seguinte: e quando o viram, o adoraram. Quem somente é adorado? Quem somente é adorado? Somente Deus. Nem mesmo um anjo magnífico em luz e poder, como o substituto de Lúcifer, Gabriel, deve ser adorado. Somente Deus pode ser adorado. Então, no momento que eles adoraram a Jesus, eles reconheceram que Cristo não era apenas um homem, mas Deus conosco. Viram que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E aqui está o mistério do amor que redime. É algo de fato extraordinário. A encarnação de Cristo e a ressurreição dele em carne e osso. E ele assumiu a natureza humana por toda a eternidade. Para todo sempre, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Ele é único em todo esse vasto e praticamente infinito universo. O texto aqui então nos diz, no versículo 17, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Queridos, por favor, se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide da dúvida, mas não duvide de Cristo. Veja que a palavra nos mostra que, mesmo vendo a Cristo em sua glória, ressurreto, assim, sabe, subindo para o encontro com o Pai, uma visão gloriosa, que os patriarcas e profetas dariam tudo para participar desse momento fantástico. A palavra diz que, mesmo vendo o quê? Duvidaram. Tomé não viu e duvidou. E depois que viu, não duvidou mais. A palavra aqui mostra que esses aqui foram piores do que Tomé. Porque mesmo vendo, duvidaram. Diante de todas as evidências, duvidaram. Então isso nos evidencia que a minha fé em Cristo não depende dos meus olhos físicos. Depende dos olhos espirituais. Depende da minha visão espiritual. Vocês concordam com isso? E nós temos pelo menos 3 tipos de visões. Nós temos a visão natural, que é essa que nós temos, de forma em que nós estamos vendo uns aos outros. Nós temos uma outra visão, que é a visão analítica, que além de ver, você analisa aquilo que os seus olhos naturais podem alcançar. Mas nós temos a visão contemplativa. A visão contemplativa, pela comunhão com Deus, nos ajuda a ver coisas que não veríamos de outra forma, a não ser pela revelação do Espírito Santo. É esta visão contemplativa que precisamos ter de Jesus. Agora, por favor, vocês entendem a questão? Estou falando esta noite para pessoas que correm um risco de serem piores do que Tomé. Queridos, qual é o pior tipo de ateísmo que existe? É aquele que diz, eu não creio em Deus. Ou aquele que diz, eu creio em Deus, mas vive como se ele não existisse. E uma das coisas fundamentais dos evangelhos
é exatamente a promessa da segunda vinda de Cristo. Jesus, ao subir para os céus, ele prometeu vir outra vez. E nos proclamou a sua segunda vinda. E assim como Jesus veio pela primeira vez, ele virá pela segunda vez. A igreja naquela época já aguardava a volta de Cristo. 2000 anos já se passaram. E nós ainda estamos aguardando a sua vinda. Mas Pedro nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como o quê? Como um dia. O fato, queridos, é que Jesus vai voltar. E você não vai esperar por Cristo 2000 anos. Você vai esperar por Jesus apenas o tempo entre a sua fé e a sua morte. Não vai passar disto. Porque no momento em que nós dermos o último suspiro, simbolicamente Jesus já voltou para a gente. Suponhamos que você tenha nascido em um lar adventista e você hoje já tem 50 anos, 60 anos, 70 anos. Esse é o tempo máximo, 80 anos, que você espera por Jesus. Porque no momento em que você dormir, Jesus já terá voltado para você. E quando Cristo voltar, que ocorrer a ressurreição, será como apenas um estalo de dedos. Entre a morte e a volta de Cristo, será apenas o quê? Um estalo de dedos. Você não vai ter noção, você não vai ter consciência de quanto tempo se passou entre sua morte e a volta de Jesus. É como se você tivesse acordado de um sono. Você vai olhar para você e ver seu corpo miraculosamente transformado. E você vai contemplar o Filho de Deus voltando em glória e majestade. Se você tem dúvidas disto, por favor, lembre-se da sua primeira vinda. Assim como ele veio pela primeira vez, ele virá também pela segunda vez. E isso não vai tardar. Que esta fé nos proporcione esperança. Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 13 sobre a importância dessas 3 virtudes: o amor, a fé e a esperança. Amados, que o amor de Cristo, a fé em Cristo, a esperança da segunda vinda de Cristo vibre poderosa e firmemente em nosso coração, nos proporcionando otimismo em relação ao futuro, nos proporcionando forças espirituais para suportarmos as provações e as dificuldades da nossa vida, da nossa existência, nos proporcionando fé que nos leva à vitória sobre os vícios, sobre a incredulidade, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre os problemas pessoais que nós temos em nossa vida. Eu quero nesse momento convidá-los a cantar, mas cantar com o coração. Não vai tardar. Que essa bendita esperança possa vibrar nas cordas da nossa alma pela graça de Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.
Cristo voltar. Querido e excelso Deus, louvado sejas em Cristo por esta bendita esperança. Que a expectativa da breve volta de Cristo proporcione motivação espiritual. Ajude-nos a te amar, Senhor, de todo o coração. Ajude-nos a crer em Ti, independente das circunstâncias, das adversidades, dos problemas que sobressaltam a nossa vida. Que nós sejamos agraciados pela unção do Teu Espírito para seguir os passos de Jesus. Que sintamos saudades dEle, que desejemos estar ao lado dEle por todo sempre. Peço e intercedo por todas as pessoas que aqui estão e pelas famílias que representam. Também oramos intercedendo em favor de cada pedido que foi expresso ou que por um ou outro motivo não foi expresso, Senhor. Que Tu sejas com o clamor da Tua igreja, o clamor do Teu povo, mas que acima de tudo nós clamemos pela segunda vinda de Jesus. Que nós amemos como Cristo amou, que nós creiamos pela Tua graça, em Tua pessoa, Pai, em Teu Filho, em Teu Espírito. Oramos pelo perdão dos nossos pecados. Pedimos a Tua proteção ao retornar para os nossos lares. E clamamos pela alegria da bendita esperança da volta de Cristo. Pai, nós vamos continuar Te louvando e queremos que Tu fortaleças a nossa fé na volta de Jesus. Em nome dele, hoje e sempre. Amém. Aproveite e abrace a pessoa que está do seu lado. Cristo em breve virá, Maranata, e louvemos ao Senhor.